Olá, esse é o canal Gamer Estudioso, é o canal em que a gente aprende sobre os conteúdos de sala de aula a partir de videogame. O vídeo de hoje vai tratar sobre um tema da Idade Média. É um tema que é bastante recorrente em livros, em filmes e principalmente em jogos. Nós temos diversos filmes, diversos livros e nos videogames é a mesma coisa. A Idade Média é bastante representada. Especialmente no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a Peste Negra, né? E o jogo que a gente vai trabalhar hoje é, como vocês podem ver aqui atrás, a Plague Tale Innocence. A Plague Tale é o conto da praga, né? A inocência, né? O jogo é um jogo que foi desenvolvido pela Asobo Studios, foi lançado em 2019 e a gente controla a Amicia e o seu irmão Hugo dentro de uma jornada que faz com que a gente aprenda diversos elementos sobre esse mundo medieval, mas principalmente sobre a Peste Negra. E a Peste Negra é um evento marcante dentro da Europa do século XIV, que marca praticamente a passagem da Idade Média para a modernidade. Então é um evento importantíssimo que até hoje é retratado nos filmes e nos jogos. Mas o que é essa Idade Média que a gente tinha? O que a gente teve de Idade Média antes de chegar na Peste Negra? Muito bem, a Idade Média ela começa essencialmente após a queda do Império Romano, dentro de diversas situações que aconteceram ali dentro do Império Romano, como as invasões bárbaras e até a própria desorganização do Império, e a partir daí, com essas tribos germânicas, né, essas tribos bárbaras que invadiram o território europeu, que fazia parte do Império Romano, nós temos o surgimento de uma nova sociedade bem diferente da sociedade do Império Romano, uma sociedade mais descentralizada politicamente, né? Enquanto que no Império Romano nós tínhamos a figura do imperador como figura central ali, agora nós vamos ter uma sociedade completamente descentralizada. Outra característica importantíssima da Idade Média é o seu caráter rural, né? Então as populações elas se concentram nas zonas urbanas e elas têm uma produção praticamente de subsistência. E a partir daí nós temos outros elementos importantes da Idade Média, como as relações de suzerania e vassalagem, as relações entre os nobres e camponeses, e todas essas características que a gente geralmente estuda nos livros de história. Essas características da Idade Média elas vão começar a ter uma alteração principalmente a partir do século X. Então aquela sociedade que antes era bastante rural, ela começa a evoluir, digamos assim, para uma sociedade um pouco mais urbana. Um pouco mais por quê? Porque nós tivemos cidades que começaram a florescer, mas não é como se nós tivéssemos grandes centros urbanos, né? Nós tínhamos pequenas cidades essas que concentravam as feiras. E por que nós temos uma mudança no século X, né? Porque nós tivemos mudanças nas técnicas produtivas, né? Como o arado de ferro, por exemplo, e essas técnicas produtivas permitiram um aumento na produção agrícola. E esse aumento na produção agrícola permitiu que nós tivéssemos um crescimento populacional e, por consequência de um novo aumento produtivo, a produção de excedente de produção. E esse excedente vai ser vendido onde? Nas cidades, nas feiras. É a partir desse novo crescimento da produção que as cidades começam a surgir novamente na Idade Média. Então, as pessoas começam a ocupar alguns centros urbanos. É importante dizer que as cidades não eram grandes e volumosas, né, como geralmente se fala. Eram cidades pequenas, eram cidades que tinham 10 mil pessoas, 5 mil pessoas. A grande parte da população medieval ainda permanecia nas zonas agrícolas. Contudo, todo esse crescimento da Idade Média que a gente tem ali do século X até o século XIII, mais ou menos, com as cidades medievais, o comércio que começa a surgir, né? Rotas comerciais começam a ser desenvolvidas no território da Europa, né? Fazendo com que os comerciantes circulassem com os produtos, indo para as feiras, né? Também procissões religiosas que acompanham essas feiras. Tudo isso vai ter um grande baque, digamos assim, um grande choque a partir do século XIV, que é conhecido como a crise do século XIV.
O que foi a crise do século XIV? Foi um momento na história da Europa em que nós tivemos uma grande queda populacional gerada por vários fatores. O primeiro deles é que nós tivemos períodos de grandes fomes. Então vocês vão perguntar, mas professor, não estava produzindo mais alimentos e a população não cresceu? Pois bem, mas isso foi lá a partir do século X. A partir do século XIII, aquelas técnicas produtivas, elas começam a ser insuficientes para alimentar um número cada vez maior de gente. Então isso gerou também, a partir de mudanças climáticas que a gente teve ali no século XIII, e no início do século XIV, que geraram períodos de grandes perdas na produção agrícola, o que, obviamente, gera fome e, com isso, um decréscimo da população. Um outro fator importante para a crise do século XIV foram constantes guerras que começam a surgir ali nesse período. Ali no século XIV nós vamos ter o início do surgimento das monarquias modernas, e isso vai gerar tensões entre aqueles senhores feudais, características da Idade Média que vocês geralmente estudam nos livros didáticos, e isso vai fazer com que nós tenhamos várias guerras. A principal delas, que é a mais conhecida, é a Guerra dos 100 Anos. Mas, principalmente, um fator importantíssimo para essa crise do século XIV foi a peste negra. Mas o que foi então a peste negra? A peste negra ela é conhecida como a peste bubônica. Os estudiosos garantem que a peste negra da Idade Média foi a peste bubônica. E ela é conhecida, a peste bubônica, pelos bubões, que são inflamações que ocorrem nas glândulas linfáticas daquela pessoa que está infectada, criando grandes bolhas de inflamações, e a partir disso as pessoas começam a ter febre, tosses e acabavam morrendo muito rápido. E a peste bubônica ela é causada pela bactéria Yersinia pestis, que é uma bactéria que ela vive geralmente no corpo de roedores. E isso é um grande fator que ajudou a proliferação da peste bubônica na Idade Média, porque ela vagava e ela mudava de localização com a proliferação dos ratos. E ela acabava sendo transmitida dos ratos para as pessoas através da pulga do rato. Então imagine numa sociedade da Idade Média em que as pessoas não tinham grandes higienes, uma cidade que tinha várias pessoas e com feiras e com alimentos, e as pessoas não tinham tratamento de esgoto, as pessoas jogavam as suas fezes no chão, isso facilitava a proliferação de ratos. E com isso, a grande proliferação da doença. Uma outra questão voltada para a higiene também na Idade Média é que as pessoas não costumavam tomar banho, Então, até ali a Idade Moderna, a gente costuma dizer até que quem ensinou os europeus a tomar banho foram os índios da América. Os europeus eles não tinham o hábito de tomar banho todos os dias. Inclusive, eles acreditavam que se tu tomasse banho, tu acabaria abrindo seus poros, e facilitaria a entrada de doenças, o que hoje a gente sabe que é completamente o contrário, É a falta do banho que faz com que a gente possa ter doenças. A gente tem inclusive um rei inglês que aterrorizou uma vez a sua população porque dentro de 3 meses ele tomou 3 banhos em 3 meses. E as pessoas acharam que era demais. As pessoas não tomavam banho e também não lavavam as suas roupas. Então imagine assim, a pessoa tem alguns relatos e alguns historiadores que comentavam que inclusive as pessoas viviam dias e dias com as pulgas presas nas suas roupas porque elas não lavavam as roupas, as pulgas estavam sempre ali. Então essa falta de higiene da população medieval facilitou com que os ratos se proliferassem, e também as pulgas pudessem se proliferar e alcançar as pessoas, infectando boa parte da população europeia. Mas como que a peste bubônica chegou na Europa? Os estudos dos historiadores, eles apontam que a peste bubônica ela surgiu no Oriente, e ela estava atacando a população tártara que estava sitiando a cidade de Cafa, que era uma cidade com um entreposto comercial, uma cidade comercial que tinham muitos genoveses que eram os responsáveis por essa circulação de mercadorias, Vamos lembrar a renovação do comércio, a renovação das cidades, as mercadorias começam a circular bastante, E os genoveses eram muito responsáveis por isso. Lá na cidade de Cafa nós tínhamos esses tártaros que estavam circulando, sitiando essa cidade, tentando invadir a cidade, e a peste chegou neles. Então
eles estavam do lado de fora da cidade tentando invadir a cidade, começaram a morrer com a peste, e os livros e os cronistas contam que os tártaros começaram a catapultar os corpos das pessoas mortas e infectadas com a peste para dentro da cidade. Então isso logo fez com que os corpos que caíam ali pudessem ser infectados pelos ratos, pelas pulgas dos ratos que viviam dentro da cidade de Cafa, e acabaram infectando os genoveses também. Esses genoveses, depois de findada esse sítio dos tártaros, né, que foram embora sem conseguir invadir a cidade, eles carregaram seus navios com mercadorias e foram pelo Mediterrâneo carregando mercadorias que eram comercializadas entre o Oriente e a Europa, e também dentro dos navios nós tínhamos ratos, porque os navios eles também eram um ambiente propício para essa proliferação. E os ratos, ao andarem junto com os navios, eles foram com os genoveses até as cidades italianas. Então, os historiadores apontam que a peste negra ela chegou na Europa pela Península Itálica em navios genoveses. E bom, depois que os genoveses desembarcaram as suas mercadorias e por consequência os ratos, rapidamente os ratos foram se multiplicando e foram contaminando a população, e a peste negra foi tendo um ritmo muito acelerado de proliferação dentro do continente europeu. Algumas estimativas apontam que 60% da Europa tenha morrido durante a peste negra. E a peste negra ela vai avançando basicamente de 1348 até 1353, né? E quando ela reduz a sua onda mortífera, digamos assim, né? E posteriormente nós vamos ter alguns outros casos esporádicos de retomada da peste negra, mas não com tantas mortes como ocorreram ali entre os anos de 1348 e 1353. Uma coisa interessante sobre a peste negra é que ela era uma doença democrática, digamos assim, né? Então ela afetava tanto os mais pobres quanto a classe nobre, né? Os reis, nós tivemos rainhas, príncipes que pereceram durante a peste negra. Mas em relação, por exemplo, ao alcance da doença entre as populações mais pobres e as populações mais ricas, o fato é que as populações mais ricas, como os grandes nobres, eles tinham uma grande capacidade que era, por exemplo, fugir das cidades e ir para as grandes zonas rurais, né, nos seus castelos, ficavam encastelados ali, longe do grande centro urbano, onde a peste estava mais forte, e com isso alguns conseguiram se salvar. Então a peste negra foi uma doença que foi bastante importante porque na dinâmica medieval, porque ela não só atacava as pessoas, mas fez com que as próprias os sentimentos de solidariedade entre as pessoas diminuíssem, né? Então era muito comum tu encontrar pais abandonando filhos sozinhos em casa, né? Ou então a família inteira abandonando um doente em casa para não ser contaminado e deixava uma pessoa moribunda em casa. Mas muito bem, feita essa breve introdução sobre a peste negra e um pouquinho sobre o que era a Idade Média do período, chegou a hora da gente ver como que a gente consegue aprender sobre a peste negra jogando o jogo A Plague Tale. Muito bem, o jogo ele começa na cidade de Aquitânia, que fica no sudoeste da França. E o jogo já começa em novembro de 1348, ou seja, a peste negra ela já estava avançando pela Europa. Mas logo no início do jogo a gente não tem muitas informações sobre isso. É bem interessante a gente perceber no jogo como que eles reconstruíram e fizeram a reconstrução de uma cidade medieval, de uma construção medieval, de uma vida medieval, né? Então a gente consegue encontrar, por exemplo, imagens de castelos, nós passamos por cidades medievais, nós passamos por igrejas medievais, né? As vestimentas como são reconstruídas dentro do jogo, né? Todos esses aspectos já nos ensinam um pouco como que era a arquitetura medieval no período. Lógico que a gente já está falando do período quase no final da Idade Média, né? Onde nós já temos construções mais elaboradas e tudo mais. Então é importante a gente perceber esses aspectos dentro do jogo, que é para a gente compreender um pouquinho como que era a vida naquela época, né? Que essa vida está sendo retratada nesse jogo que a gente está jogando.
jogando ali no computador ou no videogame. Logo ali no início do jogo, quando a gente tá ainda na fase do tutorial, em que são apresentadas as primeiras mecânicas do jogo que a gente vai acabar jogando ao longo de quase 6, 7 horas de jogatina que a gente vai fazer ali, a gente descobre que tem alguma coisa errada com o irmão, né, da Amicia, que é o Hugo. Ele tá geralmente confinado com a mãe dele e a gente não sabe muito bem o porquê que isso ocorre. E enquanto a gente vai andando ali pela cidade e pela região da casa onde a Amicia mora, onde o pai dela mora, a mãe dela mora e o irmão dela que está confinado dentro de uma sala moram, a gente percebe, enquanto a gente vai jogando com a Amicia, se a gente chega perto de alguns NPCs, né, que estão ali andando pela cidade, fazendo as suas tarefas, a gente percebe as conversas que eles têm a respeito, já dando alguns indícios que tem alguma coisa errada, né, falando a respeito de mordidas. Então essas questões é importante a gente perceber enquanto a gente joga o jogo também. Troops arriving. Good day, Lady Amicia. Those new rivets will have to wait. By the way, any news about the town? Everyone is on edge. Some were bitten during the night. Sounds like the English to me. Now, why would the English go and bite people? I don't know, to keep us off balance. Uma coisa legal, por exemplo, a gente vê que enquanto a gente vai circulando e entra dentro de uma pequena capela, já tem uma pessoa rezando, pedindo que a peste não ataque ela. São todos elementos que já mostram que a população ali da região de Aquitânia já tem notícias, já tem indícios de que tem alguma doença bem grave, né, surgindo por aí. Não é a ideia do canal aqui ficar dando spoiler do jogo, né, mas alguma coisa acontece dentro do jogo ali que vocês vão ter que jogar, que faz com que tu e o Hugo tenham que fugir da cidade, e a partir daí que a gameplay começa a acontecer. E a primeira coisa que a gente que a gente enfrenta é uma cidade medieval completamente esvaziada. A gente chega lá e tá uma cidade que não tem pessoas circulando. E o interessante a gente ver dentro desse aspecto do jogo, da reconstrução dessa cidade, primeiramente são a reconstrução das feiras, né? Então, as feiras, que eram essas feiras medievais, onde as pessoas vendiam seus produtos, elas geralmente ocorriam do lado de fora das grandes muralhas da cidade, né? E é exatamente isso que a gente encontra ao chegar nessa cidade amuralhada, em que a gente tem um grande portão ali, né? Mas do lado de fora a feira está ali representada. Lógico que nesse momento do jogo a feira já está com seus alimentos bem podres, bem estragados, porque alguma coisa aconteceu dentro daquela cidade ali. Quando a gente entra a cidade, a gente começa a perceber que tem algumas coisas estranhas. As pessoas estão fechando as portas, as pessoas estão fugindo quando enxergam a Amicia e o Hugo. E uma coisa muito interessante é que eles encontram portas portas de casas, né, pintadas com uma cruz branca, né? Esse era o sinal, né, que havia alguma pessoa doente dentro daquela casa. Isso foi um fator bem interessante durante a Peste Negra, como eu comentei anteriormente. Uma pessoa, quando adoecia ali naquele período, os seus irmãos, pais, familiares, todos deixavam aquela pessoa ali presa, né? E fechavam todas as portas e pintavam a porta com uma cruz branca para indicar que não poderiam chegar perto daquela casa, porque ali tinha uma pessoa infectada, tinha uma pessoa doente. E é exatamente o que a Amicia acaba explicando para o Hugo quando eles encontram a primeira porta dentro dessa cidade. Someone's drawn something on the doors. Come back here. That means there are sick people in these houses. Don't touch anything. Oh, they're not allowed to go outside. It's more serious than that. It means that we could catch their illness, so stop. A gente vai avançando dentro do jogo, dentro dessa cidade que está completamente esvaziada, enquanto que a Amicia e o Hugo procuram ajuda, vão batendo nas portas das pessoas, e a gente acaba encontrando um fator interessante. Eles acabam chegando num local em que há pessoas que vão ser queimadas em uma fogueira. Esse foi um fator importante, né, dentro desse período da Peste Negra, que
foram a própria população que começava a procurar culpados pela peste negra. Então, muitas pessoas botavam a culpa no alinhamento dos astros, outras começaram a botar a culpa nos leprosos, e outras pessoas começaram a prender pessoas acusando elas de bruxaria, que teriam causado a peste negra, né? Mas o principal, dentro dos relatos históricos, foi a população ter culpado os judeus. Os judeus, eles foram literalmente os responsáveis, né? Segundo a população, literalmente eles teriam sido os responsáveis pela peste negra, porque eles teriam envenenado os poços de água para que a população cristã adoecesse e morresse pela doença. Então, muitos judeus eles acabaram sendo queimados em fogueiras, como essas que aparecem no jogo, porque a população simplesmente culpou eles por terem feito esse envenenamento das águas. Inclusive, alguns judeus eles eram aprisionados e eram torturados para que confessassem, né, mesmo mentindo, que tinham envenenado as águas. O que era interessante é que a população da época, a população medieval, eles não raciocinavam muito a respeito de que os judeus também estavam morrendo da mesma peste que estava assolando os cristãos, mas mesmo assim eles culparam os judeus. Por algum motivo que no jogo, nesse período, ainda não é explicado, eles também culpam o Hugo pela proliferação da peste, né? E esse vai ser um fator importante dentro da própria gameplay, da própria história que o jogo quer contar. Lá pelas tantas no jogo, a gente encontra também uma velha que ajuda a Mícia e o Hugo, e ela inclusive dá as roupas que seriam dos netos dela para a Mícia e para o Hugo, e ela dá a entender que eles morreram da própria peste. And this is Hugo. Say thank you, Hugo. Thank you. Clovey, what is happening here? The plague. So many people dead. And those still alive have... Isso vai crescendo, essa tensão dentro do jogo, até a grande revelação, que é quando a gente encontra um padre que vai ajudar a Mícia e o Hugo, e nós temos então a grande revelação de quem são os verdadeiros responsáveis pela peste, que são, como a gente já viu anteriormente, os ratos. Above all, be sure to stay in the light. Father, why are there crosses on the village doors? Is it really the plague? It started with bites during the night. Then the sickness spread. First in families, then to everyone. Fever, boils. People started dying. And when we finally found out where it came from, it was already too late. And where did it come from? We're nearly there. Brother Morel should be here. We are the last two remaining. Brother Morel, stay here. Brother Morel. Brother? What is the matter? Father? No. No! Quick! The light! Father, no! The light!
A partir desse ponto, toda a gameplay do jogo vai se basear na fuga dos ratos. Então nós vamos ter que o tempo inteiro criar situações dentro do jogo para que os ratos não ataquem nem a Amicia, nem o Hugo, né? Isso vai fazer com que tu tenha que criar estratégias de puzzles, né, que tem dentro do jogo, para que tu possa avançar de um lado A até o lado B, que são muitas vezes zonas que estão proliferadas desses ratos. Dentro do jogo dá a entender que os ratos simplesmente são eles os responsáveis pela peste e que basta uma mordida deles para que a gente acabe pegando a peste. Isso é um fator interessante, porque durante a Idade Média as pessoas não tinham o real conhecimento do que estava causando a peste. Eles não sabiam que era pelos ratos, eles não sabiam que era por uma bactéria, eles não tinham esse conhecimento de micro-organismos que eram responsáveis pelo contágio das pessoas, né? Então a própria ideia do jogo mostrar os ratos como os responsáveis única e exclusivamente pela peste é um fator interessante da gente perceber também dentro do jogo. Mais à frente, o jogo desenvolve, tem várias reviravoltas e idas e vindas que o jogador vai encontrando e se deparando com a gameplay do jogo, mas uma outra parte interessante do jogo é o momento em que você precisa cruzar com a Amicia por um grande cemitério. E dentro, se você procurar ali com atenção, né, e olhar os elementos que estão compondo essa fase do jogo ali, você vai encontrar grandes valas comuns que eram valas em que as pessoas eram enterradas, né? Então, chegou um momento durante a Peste Negra em que morria tanta gente ao mesmo tempo, que não era possível cravar valas individuais para todo mundo. Então, começou a ser cada vez mais comum, principalmente, obviamente, da população mais pobre, essas pessoas elas acabavam sendo enterradas todas juntas, porque não tinha como tu criar espaços individuais para cada pessoa que morria, já que estava morrendo 5 a 10 pessoas por dia em uma cidade. À medida que a gente avança no jogo, a gente descobre que o Hugo ele é portador da prima mácula, que seria algo que algumas linhagens nobres carregavam de geração em geração desde os tempos romanos, e que o Hugo faria parte dessa linhagem e que ele estaria despertando essa mácula dentro desse período. O jogo faz uma associação dessa prima mácula com o surgimento da peste negra. Inclusive, avançando dentro do jogo, a gente descobre que a prima mácula ela também esteve presente na chamada Praga de Justiniano. E o que foi a Praga de Justiniano? Ela foi a mesma peste que assolou a Idade Média em 1348, no século XIV, que foi a peste bubônica, que assolou o Império de Justiniano, o Império Bizantino, que atacou especialmente Constantinopla e que foi um fator causador de grande mortandade dentro dessa cidade, dentro desse império. Lucas, look, it looks like the bite. A Roman fresco. It looks like Justinian's plague. Laurentius told me about it. A real massacre. Worse than now? Hard to tell. It was back in the 6th century. Então é interessante ver como que o jogo ele introduz dentro da sua própria narrativa esses elementos históricos para contar a sua própria história, né? A sua própria narrativa. A gente tem que lembrar que um jogo, um filme, um livro, eles, por mais que eles se inspirem na história, eles adaptam, fazem algumas adaptações para contar a sua história. E essas adaptações a gente percebe justamente dentro dessa narrativa. Então, o jogo leva a crer que é a prima mácula que tem dentro do Hugo que faz surgir os ratos e que faz surgir, aflorar essa quantidade de ratos dentro da Europa, que faz especialmente criar a peste negra. Além desses elementos que estão constantes dentro da própria narrativa do jogo, como a prima mácula, a praga de Justiniano, ou então algumas fases que tu anda, que tu consegue perceber e conhecer um pouco mais sobre a história da Idade Média e sobre a história da peste negra, o próprio jogo ele também introduz vários outros elementos que nos ajudam a contar, conhecer um pouco sobre a história desse período, né? Além de contar a própria história do jogo. Então, lá pelas tantas, tu encontra vários elementos que são os famosos colecionáveis que existem dentro desses jogos, e esses colecionáveis nos
trazem diversas informações sobre alguns elementos da Idade Média. Como, por exemplo, quando logo no início do jogo a gente encontra elementos de temperos medievais, quando a gente abre o menu do jogo, tem uma breve explicação ali sobre o que são esses temperos, que são características essencialmente medievais, que estão constantes nos livros didáticos e nos livros dos historiadores. Ali mostra essencialmente que quem fazia consumo desse tipo de tempero eram as famílias mais nobres, as famílias que tinham mais dinheiro, porque a população mais pobre geralmente comia era pão e cereais. Um outro elemento que aparece nesses menus, nesses colecionáveis, por exemplo, são quando a gente encontra dentro da casa da senhora, que ajuda a Mícia, incensos. E isso era um outro fator interessante durante a Idade Média e principalmente durante a Peste Negra, porque as pessoas acreditavam que o ar ele estava putrefado, né? O ar, eles tinham alguma noção de que a peste ela poderia talvez circular pelo ar. Então o que eles faziam? Eles acabavam acendendo grandes tochas de fogo, muitas vezes para tentar purificar o ar, e esse fogo a gente pode fazer uma associação inclusive com a própria gameplay do jogo, né? Então, para a gente fugir dos ratos, a gente tem que estar sempre procurando fontes de fogo, né? Para poder afugentar os ratos. E os incensos, eles eram utilizados na crença de que estariam purificando o ar, e ao purificar o ar, as pessoas não seriam contaminadas pela peste. Mas um elemento bem interessante que a gente encontra dentro desses colecionáveis é quando a gente acaba encontrando um daqueles chicotes de 3 pontas, né, que eram utilizados pelos flagelantes. O que eram os flagelantes? Os flagelantes eles eram comunidades de pessoas que acreditavam que o alto flagelo, né, o que seria o alto flagelo? Essas pessoas elas se chicoteavam, né, com esses chicotes, que é o que a gente encontra dentro do jogo, e elas acreditavam que ao fazerem isso, elas estariam diminuindo as possibilidades de pegar a peste, ou se pegassem a peste, que elas teriam a grande chance de sobreviver. E elas juntavam cerca de 50 até 500 pessoas que faziam peregrinações pelas cidades medievais e faziam um grande estardalhaço na população, porque elas chegavam, acabavam se chicoteando dentro da praça, na frente da igreja, e muitas mulheres acabavam seguindo essas pessoas e limpavam o sangue desses flagelantes e passavam no rosto acreditando que esse sangue era um sangue que era bento, né? Um sangue que tinha sido batizado de alguma forma que protegeria essas pessoas. Inclusive, esses flagelantes, eles eram responsáveis muitas vezes por ultrapassar a própria autoridade da igreja. Eles recebiam confissões, eles perdoavam os pecados de algumas pessoas, e isso causou alguns problemas para a própria igreja. Esses flagelantes, então, eles andavam pelas cidades e faziam isso durante 33 dias e meio, que era uma referência à idade de Cristo. Mas o jogo A Plague Tale Innocence, ele tem esse aspecto que é concentrado na peste negra, mas a gente consegue encontrar alguns outros elementos bem interessantes sobre a história europeia dentro do próprio jogo. Em um determinado momento, numa determinada fase, nós acabamos cruzando por um campo de batalha. E esse campo de batalha nada mais é do que um campo de batalha entre exércitos ingleses e exércitos franceses. Ou seja, nós estamos ali dentro do contexto da Guerra dos 100 Anos, que opôs justamente esses dois reinos. Oh my God. Are they all dead? We can't carry on. Amicia, we have to follow the aqueduct. E aí, se a gente for levar em consideração a região em que se passa o jogo, que é a região ali de Aquitânia, né, na cidade de Guayene, principalmente, essa região, até a Guerra dos 100 Anos, ela era um território que era de posse dos ingleses. E esse é o grande território e é o princípio da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, se vocês não sabem, ela ocorre quando o rei da Inglaterra ele morre sem deixar herdeiros, e um dos herdeiros possíveis para o trono da França é o Eduardo III, rei da Inglaterra. E por que ele é um dos herdeiros? Porque nessa época nós tínhamos algo chamado diplomacia entre os reinos. E a principal forma de diplomacia entre os reinos era a chamada política de casamentos, em que um príncipe de um reino casava com a princesa de outro. É exatamente o caso aqui. A princesa, né, que ela era a irmã
do Carlos, que era o rei da França, ela foi levada para a Inglaterra e ela teve um filho que era o Eduardo III. Então, o herdeiro direto, digamos assim, do trono da França era o sobrinho do rei francês. Só que os franceses não aceitaram que um rei britânico assumisse o trono da França. Então, eles acharam uma outra solução, que foi o Philippe de Valois, que foi colocado no trono da França. E a região de Guayenne, que é a região em que se passa o jogo, por ser um território inglês, né, foi a primeira zona a ser atacada pelo Philippe de Valois, e foi esse ataque da França que ocupou a região de Guayenne que deu início à Guerra dos 100 Anos. Então, dentro de toda essa parte do jogo, nós temos que tentar fugir do exército inglês. E um negócio interessante que acontece, se a gente vai ouvindo as conversas dos soldados britânicos, eles falam alguma coisa não só a respeito da peste, mas também falam alguma coisa a respeito da Guerra dos 100 Anos. There's an awful lot of them. But we don't have a choice. Courage, lads. I know you're tired. I know there's not enough of us. And I definitely know we'd all like to get far, far away from these fucking rats. But these are our boys. They gave their lives for England. What if it were you? You'd want a decent burial, wouldn't you? Wouldn't you? Come on then. Guyenne is ours. Inclusive, a gente encontra, dentro desses colecionáveis que a gente tem que encontrar durante o jogo, a declaração de guerra do rei da Inglaterra. This is the English declaration of war. Edward III claims the French throne. When I want something, I don't declare it, I take it. Então esses são alguns dos elementos que a gente pode aprender de história jogando o jogo A Plague Tale. É claro, como eu já disse para vocês, o jogo ele tem as suas próprias narrativas e seus próprios interesses ali que ele quer contar. Mas quando a gente estiver jogando um jogo desse, é interessante a gente chamar a atenção para esses elementos, como os colecionáveis, como a história do jogo e como a história da humanidade é contada dentro desses jogos. Então a ideia do vídeo era que a gente conseguisse aprender um pouco mais sobre Peste Negra enquanto a gente está jogando A Plague Tale Innocence. E se vocês tiverem gostado desse vídeo, se quiserem que a gente desenvolva um pouco mais a temática, é só pedir e de repente a gente faz um vídeo sobre a sequência do jogo, que é A Plague Tale Requiem, né, que é um novo jogo da série que talvez tenha mais elementos de história que a gente possa abordar. Certo? Ficamos por aqui. Tchau, tchau! Vibrating. Do you feel it? Yes, yes, they're coming. Don't let them get near. Listen, if you want to take my sling. Yeah, no, thank you. Yeah, I get it. They're regrouping. I'll handle it.